Rafa, como assim o pessoal vendia rato para o governo no passado? Calma, galera, isso aí já é história e eu vou contar para você. É o seguinte, a parada aconteceu lá na época da revolta da vacina, lá por 1904 mais ou menos, tá? Sabe esses ratinhos que estão aparecendo aqui? Cara, ó, rato, né? O bicho nojento, né? Tirando o Ratatouille, que é maneiro, o Ratatouille é legal, bonitinho. Mas a parada é o seguinte, nós tínhamos aqui o Rodrigues Alves como presidente, Rodrigues Alves, esse cara aqui, tá vendo? E a gente tinha também o prefeito Pereira Passos no Rio de Janeiro. Lembra que o Rio de Janeiro era a capital. É o Pereira Passos aparecendo para você aí. E o Pereira Passos, ele veio com uma ideia de uma ampla reforma, tá? Que deu problema, né? A revolta da vacina acabou dando problema porque essa reforma acabou sendo feita de forma autoritária, né? Mas a gente não vai falar dela hoje, a gente vai falar especificamente dos ratos. É o seguinte, ele tinha um sanitarista-chefe chamado Oswaldo Cruz, esse cara aqui. Você sabe que você conhece aquele castelo lindo lá da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Ele foi um sanitarista muito importante para a história do Brasil como um todo. E ele estava ligado nas mudanças que estavam acontecendo na Europa, e ele viajava muito para a Europa, então ele captava o que estava acontecendo lá. E o que aconteceu em Paris, por exemplo? Teve uma reforma chamada Reforma Haussmann, tá? Que ela modelou Paris, tá? Você pode olhar, tem imagens aqui da Reforma Haussmann. O prefeito Haussmann, lá, o barão Haussmann em Paris, ele modernizou, criou avenidas largas, aquilo tudo. E uma das coisas que ele fez foi caçar ratos. E lá em Paris, o que aconteceu? Realmente, ele pagava uma moeda, né, para cada rato que era entregue. E aí, no Brasil, o Oswaldo Cruz resolveu trazer essa medida também. Ele criou a Brigada dos Sanitaristas Caçadores de Ratos. E ele pagava um valor para cada cabeça de rato que o pessoal da população entregava. Muito maneiro, muito interessante, né? Realmente. E quem caçava 5 ratos, que era a cota, ok, era o valor. Quem caçava 8 ratos ganhava R$300 a mais. Então, cara, o dinheiro maneiro. Só que o que os brasileiros fizeram? Ao invés de só caçar rato naturalmente, ele começou a criar rato para vender para o governo. Caraca, uma fraude, né? Agora, apesar da fraude, é curioso que, apesar disso, 1,5 milhão de ratos foram exterminados em 4 anos. E o objetivo do governo foi atingido. Isso que é curioso. Mas o governo acabou descobrindo, né, que o pessoal estava em fraude, porque o pessoal estava criando rato para vender, e teve gente até presa com essa história. Curioso, né, pessoal? Tem coisa que só no Brasil mesmo, cara. Agora, sobre a revolta da vacina, rapidamente, o Oswaldo Cruz ele veio com a campanha de vacinação obrigatória para combater a varíola, né? A varíola realmente era uma doença que matava muita gente. O problema é que não conscientizou, não falou para o pessoal como era, e também estava acontecendo uma reforma urbana que o Pereira Passos estava fazendo, que estava demolindo cortiços, botando pessoas para fora das suas casas. E aí, por isso o pessoal fez uma revolta da vacina, que não teve uma liderança muito clara, né, e que teve até 30 mortos aí no meio dessa agitação, a polícia, né, confrontou, mas depois o Oswaldo Cruz ele teve a ideia de conscientizar o povo, de alertar o Pereira Passos para realmente conscientizar o pessoal, e foi assim que eles saíram dessa história, no momento de uma modernização que acontecia, uma higienização do Rio de Janeiro, a construção de uma capital, tentando sanitarizar o Rio de Janeiro, limpar o Rio de Janeiro, que era uma cidade muito suja, infelizmente, né, no padrão do século XX, comparado a qualquer capital, era uma cidade muito precária e suja. Mas houve um esforço para higienizar o Rio e modernizar o Rio, apesar de ter sido de uma forma com pouca informação para o pessoal. Galera, valeu, você curtiu esse conteúdo? Se inscreve aqui no canal, hein? Você gostou? Compartilha para o seu amigo, isso ajuda pra caramba. Marca a gente aí na sua rede e divulga. Valeu, pessoal, um abraço!